Oi, gente, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, eu sou Camila, sou consteladora familiar e nós estamos fazendo o estudo do livro O Amor que Nos Faz Bem. Esse livro aqui, e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 12. O capítulo 12 diz assim: homens e mulheres amam por igual. Então, ele diz, né, ele começa o capítulo dizendo que das duas partes há queixas, né, entre os homens e entre as mulheres. As mulheres dizem que os homens não as entendem e os homens que as mulheres também não as compreendem. Então, das duas partes há essa queixa. E aqui eu tô falando de uma relação heterossexual, porque é o que o livro traz, então eu só tô compartilhando aqui o autor, mas encaixem na realidade de vocês, tá? Eu vou conversar aqui como homem e mulher, mas que isso sirva para qualquer tipo de relação. E aí ele traz, né, que apesar disso, apesar dessas queixas de uma parte não entender a outra, haver essas questões, as duas partes amam, né? Elas amam por igual, de formas diferentes, desejam a mesma coisa, desejam ali amar e ser amados da mesma forma. E nessa diferença, né, as mulheres são mais, no geral, são mais dotadas dessa parte emocional, desse contato maior com as emoções. Já o homem é mais ligado à parte racional, eles estão mais em contato, né, com a mente, mais focados ali num externo, num objetivo, mas que cada um ali pode contribuir com o que tem de melhor, né, com a sua especialidade. E aí tá o segredo, não querer que o outro seja exatamente como você é ou como você espera. Então, se você é uma mulher, esperar ali que o homem seja muito emocional, e muitas vezes ele vai ser, assim como o homem às vezes espera que a mulher seja muito racional, muito focada, e às vezes ali ela é mais emocional. Então, entender que são diferentes, e como ele fala, né, como eu falei, apesar das duas partes quererem amar e ser amados, cada um vai fazer isso de uma forma, e cada um vai funcionar de uma forma, e isso é o que complementa a relação. E ele fala isso, né, que apesar do diferente, compreender isso, o que você pode compreender, você vai conseguir compreender, mas deixe também no mistério o que você não vai conseguir compreender. Então, você não vai entender, e a outra pessoa muitas vezes não vai entender uma parte que é muito sua ali, ela não vai, mas que isso pode ser bom para a relação de toda forma, se você compreender o outro e entender que há partes que você vai falar, bom, isso aqui eu não consigo entender, mas eu vou, do meu coração, eu vou entender que isso faz parte daquela pessoa. Ele fala que nos homens, assim como nas mulheres, então nos homens vivem muitos outros, vivem pai, vivem avô, bisavô, então vivem outros homens dentro dele, assim como nas mulheres vivem outras mulheres, vive a mãe, vive a avó, vive as bisavós. E como eu falei no capítulo anterior, muitas vezes as mulheres e os homens, mais as mulheres no geral que ele fala, traz essa raiva para essa relação. Então, a mulher está se vingando dessas ancestrais através desse relacionamento. Por conta do passado, por conta dessas vivências em que muitas mulheres sofreram, né, na mão desse masculino. Então, muitas vezes as mulheres vão mais para a relação mais raivosas em relação aos homens. E aí ele traz uma história, né, que ele faz vários workshops, então tem muitos exemplos assim no livro, de uma neta, né, que ela fazia acho que 8 anos que ela estava solteira, ela não conseguia se vincular, criar um relacionamento, ela engravidava, abortava essas crianças, então ela tinha muita dificuldade de criar vínculo. E aí nesse workshop foi visto lá que a avó dela era casada com o avô, só que esse avô tinha uma outra família. E ela, por ser dependente, né, naquela época, financeiramente, ela não podia, né, sair dessa relação, ela permaneceu ali nessa relação com muita raiva, né, muito sem liberdade, presa em algo que ela não queria, muito machucada. E a neta, por lealdade, fazia igual, né? Ela tinha muita raiva dos homens, então, por mais que consciente ela dizia que ela queria ter um relacionamento, na prática ela não conseguia ter essa relação por ela trazer essa lealdade à avó e essa raiva que a avó tinha do avô. Então, foi depois disso,
e aí, né, serve para todo mundo, deixar o passado no passado, compreender a história dessas mulheres, o sofrimento, ter respeito pela história que elas viveram, mas que agora pode ser diferente, né? Agora pode ser mais leve, não é mais o que era antigamente, as coisas são diferentes, olhar para o presente com alegria, com gratidão e com honra. Então, vó, né, no caso dela, vó, você não pôde, né, ter um bom relacionamento, eu sei que foi difícil para você, mas agora, em honra a você, eu faço um pouquinho diferente. Agora eu posso ter um bom relacionamento. E quando eu estiver ali tendo um bom relacionamento, eu vou me lembrar de você, né? E vou fazer isso também em honra ao que você não pôde viver. E esse é o maior presente, tanto que a gente faz pelos nossos ancestrais, como a gente faz pelo nosso parceiro, de estar ali por inteira, não projetando coisas que nem são dele, assim como ele também, né? Projetar é tudo que as duas partes querem, né? E aí as duas partes querem a mesma coisa, ser respeitados, ser amados por ser quem são. Tá bom, gente? Bom, era isso que eu queria falar pra vocês hoje sobre esse capítulo do livro. Me diz se faz sentido pra vocês. Qualquer dúvida, querendo conversar, manda mensagem e a gente vai conversando ao longo da semana. Tá bom? Um beijo e até!